Olá, Taurino, Taurina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarot. Farei a previsão para o coletivo do signo de Touro, referente a dezembro de 2023. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja esse vídeo ao menos 2 vezes durante o mês de dezembro, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre mim. E na casa 5, um resultado, um conselho. Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger o mês de dezembro para você, bem como trarei uma indicação de leitura. Bem, na casa 1, nós temos o arcano maior de número 3, a Imperatriz. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta energia, nós temos o arcano maior de número 14. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, eu tenho a Princesa de Espadas. Na casa 4, as influências externas benéficas, nós temos o 7 de Copas. E na casa 5, como um conselho, um resultado dessa leitura, nós temos a carta do 10 de Copas. Gratidão. Bem, Taurino, Taurina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Se possível, deixe aqui nos comentários o local, a cidade de onde você está vendo este vídeo. Sobre a Imperatriz, o arcano maior de número 3, nós temos a Torre. Sobre o arcano maior de número 14, nós temos o Coração. Sobre a Princesa de Espadas, nós temos o Navio. Sobre o 7 de Copas, nós temos a Criança. Sobre o 10 de Copas, nós temos o Urso. Gratidão. Bem, Taurino, Taurina, a minha prioridade para o mês de dezembro está atrelada à energia, à vibração do arcano maior de número 3, a Imperatriz. É a Vênus encarnada na Terra. Há aqui uma energia muito voltada ao aspecto da criatividade. É como se no mês de dezembro nós estivéssemos aqui criando ativamente algo ou alguma coisa. Por isso que nós temos aqui a energia da gestação. É um trabalho para que nós possamos realizar algo. São as matérias brutas, ganhando forma. Vai haver aqui muito amor, muita sensualidade, muita fertilidade. Então, cuidado para aquelas que estão no período fértil, porque nós temos a energia de gravidez e de maternidade, como eu disse anteriormente, mas essa energia ela também está atrelada ao processo de criação, da criação do amor incondicional, como se nós estivéssemos aqui durante o mês de dezembro criando, beleza, criando vitalidade. Então, há aqui um trabalho, um projeto sendo considerado por nós como
um filho. Então nós temos aqui a energia de grandes estruturas e nós temos a Vênus encarnada na Terra. Então há a possibilidade de materializar, de colocar em movimento o aspecto criativo e concretizar aquela ideia, aquele desejo ou intenção, atrelado aqui às energias, né, às questões de cunho profissional. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia, essa vibração, nós temos o arcano maior de número 14, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, do coração. É como se houvesse aqui uma moderação, né? A gente tem que sempre seguir este processo, né, de moderação, evitar excessos, né, durante esse mês de dezembro. O tarot está dizendo aqui que você tem que olhar para as tuas virtudes, em vez de estar olhando apenas nos teus defeitos. Cuidado com essas questões. Então nós temos aqui que misturar muitas abordagens diferentes, ser um pouco eclética. Essa é uma energia de fluxo, de mediação, para que a gente possa criar algo ou alguma coisa aqui a partir do processo da unificação de forças opostas, para que nós possamos criar algo ou alguma coisa. Então nós temos a criação. Se na casa 1 nós temos a Imperatriz, também nesse processo de criação, através do processo intuitivo, nós temos na casa 2 a conexão com outras pessoas, principalmente com a energia do signo de Sagitário, trazendo aqui expansão, criação, através do nosso amor incondicional. É como se nós precisássemos aqui, durante o mês de dezembro, focar, né, na energia do amor incondicional para que haja expansão. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos a Princesa de Espadas, atrelado à energia e à vibração da carta do navio. Então, nós temos aqui a genialidade, né? Então, nós precisamos dar atenção sempre a análise, ser analítico, analítica. Há também aqui aspectos de buscas de cunho intelectual, às vezes os pensamentos revoltosos, mas que a gente tem que determinar as nossas ideias, os nossos pensamentos na nossa realidade. Então nós precisamos acreditar nas nossas intenções, nas nossas metas. Nós precisamos aqui nos libertar de preconceitos ou até mesmo de ideias que parecem ser inquestionáveis. Não se limite, porque o navio traz a energia de expansão e o navio também traz aqui viagens, contatos com outras pessoas e com pessoas distantes, para que haja aqui esta energia, como eu disse anteriormente, da Imperatriz e do arcano maior de número 14, a temperança, trazendo aqui transformações e mudanças positivas através do nosso intelecto, através da nossa genialidade, né? A busca intelectual. Então, o que eu preciso modificar durante este mês de dezembro é focar em mim, é focar no meu eu, pegar essas ideias de cunho mental e materializar e concretizar, trazer isso para a matéria. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Abaixo desta Princesa de Espadas, nós temos o 7 de copas, na casa 4, nas influências externas benéficas sobre nós. Nós temos aqui o estado de imaginação, né? E o que essa imaginação pode criar. É como se nós estivéssemos sonhando aqui, acordada, mas o tarot está dizendo aqui, cuidado com o aspecto da ilusão, cuidado com a sedução, com a dificuldade em distinguir entre a ilusão e realidade. Há um processo de muita alucinação, de incerteza, né? Há muitas opções, muitas escolhas.
e nem tudo parece o que realmente é em relação às nossas questões de cunho sentimental e afetiva. E aqui o tarô pede para que a gente foque, né, na nossa criança interior. Olhe para dentro, olhe para você, tenha contato com a natureza, coloque os pés no chão para que a gente possa aqui, de certa forma, vibrar alegria, felicidade, luz e brilho. Cuidado apenas com o poder da imaginação, né? Porque essas influências externas benéficas requer que a gente ponha o pé no chão, né? Desça um pouco, porque nós estamos aqui sonhando e há necessidade de concretizar, de materializar as nossas ideias e não de ficar aqui no campo da imaginação. Então, ter contato com o elemento terra aqui, taurina, vai te ajudar a expandir, né, as tuas ideias, os teus desejos e as tuas intenções. Tenta adequar o que eu estou falando, a sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5, como resultado, um conselho, nós temos o 10 de copas, atrelado à alegria, à felicidade verdadeira, às ligações emocionais com outras pessoas, mas dentro do seio familiar, nós temos a satisfação, a paz, o entendimento íntimo, a consciência espiritual. Então, há necessidade aqui de mergulhar também nessa sua consciência espiritual durante o mês de dezembro com os seus familiares. E a partir disso, nós temos uma intensidade de sabedoria emocional, os relacionamentos, os casamentos felizes, a perfeição na vida. Cuidado apenas com a energia de falsidade, né? Com aquele amigo ou amiga falsa. Fique atento, atenta a essa energia, porque você estará externando luz, brilho, felicidade e isso pode estar incomodando um amigo ou uma amiga falsa. Não permita que essa energia, essa vibração atrapalhe a tua conexão, tanto de cunho espiritual como as questões de cunho emocional, afetiva, atrelada à nossa energia e à energia do nosso lar. Pois bem, porque nós temos aqui a perfeição, a conexão, tá? Ligado aos nossos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 70, Yabamiá. Arcanjo de número 70 irá reger o mês de dezembro para nós taurinos, taurinas. O salmo para a conexão com este anjo, com esse arcanjo, é o Salmo 91 e a mensagem diz o seguinte: este anjo ajuda na regeneração das pessoas, plantas, animais e na recuperação dos que fazem uso de drogas. Invoque-o para protegê-lo das críticas, das futilidades, das disputas desnecessárias e da limitação. Yabamiá, arcanjo de número 70, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 91. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Anteriormente eu falei do livro do Siri Prembaba, Amar e Ser Livre, e agora eu estou trazendo esse outro que eu acho muito bom. Gostaria de recortar aqui algumas questões para você. Bem, no prefácio, né, ele traz o prefácio do Gianecchini, ele diz assim: este livro é sobre o propósito e seu estudo abrange tanta coisa, tem tantas vertentes. Aqui Prembaba põe luz sobre o tema com a clareza própria de um líder espiritual.
Sugere caminhos, práticas e exercícios que podem facilitar os processos e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com nosso propósito quando encontramos o motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito dividir o meu caminho com vocês. Aqui em uma parte onde ele fala sobre a consciência do propósito, eu recortei aqui para passar para você, ele diz assim, né? A ação e devoção. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e um brilho extra. É quando existe a consciência do propósito maior dessas ações. O resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como uma peça de um quebra-cabeça que, ao se encaixar, se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem esta nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Viver, servir, é tornar-se um canal do amor, para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar a outras pessoas. Então, ele vai trazer aqui vários aspectos, como a questão do nascimento, no capítulo 1, do crescimento, sobre as questões das nossas falsas identidades. Depois ele traz a morte do falso eu, que é uma crise, existencial. Depois ele fala sobre o renascimento, que é o ressurgimento a partir de dentro. Depois ele traz aspectos da maturidade, trazendo os nossos dons e talentos. Depois ele traz uma questão sobre a transcendência, que é a nossa conexão espiritual. E, por fim, ele vai trazer 7 chaves, 7 exercícios para que a gente também possa expandir o nosso propósito e ter a coragem de ser quem somos, Então, esse livro aqui me ajudou bastante e tem me ajudado na minha expansão espiritual. Espero que ele também contribua com você. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para acesso aos livros, bem como ao tarô que eu utilizo nesta leitura e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.